tudo que o Senhor tem falar conosco e falado hoje, Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, sustenta teu filho sobre as coisas que são por Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém. Graças a Deus. Todos, abre aí um pouco na Apocalipse. Capítulo 12. Versículo 7, 12. Assim, e houve guerra no céu. Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão. E lutou com o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem em seu lugar se achou mais no céu. O grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi lançado à terra e os seus anjos foram lançados com ele. Eu vou ler alguns de vocês, versículo 7. Apocalipse 7. Apocalipse 12, versículo 7. Diz assim: e houve guerra no céu, Miguel e os seus anjos lutaram contra o dragão, e lutou o dragão e os seus anjos, e não prevaleceram, nem o seu lugar se achou mais no céu. E o grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente chamada de diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Hoje eu queria conversar com vocês sobre o poder da constância. E quando essa mensagem surgiu no meu coração, eu lembrei imediatamente do Satanás, do diabo. Porque ele tinha a oportunidade de estar diante do seu Criador, sendo privilegiado por ser alguém que tinha autoridade. Satanás, ele é como o Miguel, ele é como o Gabriel, ele é um dos arcanjos, alguém que tem poder e autoridade, mas até hoje ele não é, mas muitos consideram ele como se fosse o antagonista ao nosso Deus, como se fosse o oponente de Deus. Ele não existe. Mas quando olhando para esse ser, a gente percebe que não adianta só você estar no momento em um ambiente privilegiado. O poder da constância está por você não apenas viver em um momento, mas você conseguir se manter diante de um cenário que é muito favorável. Pense comigo, de que adianta Satanás ter estado por certo tempo diante do seu Criador e ter tamanho poder em suas mãos? Ele poderia fazer muito, ele tinha muito privilégio, mas ainda assim, por não valorizar o que ele tinha, ele perdeu tudo que possuía e se colocou numa posição que ele já não consegue mais voltar. De que adianta Adão e Eva ter estado no jardim do Éden por algum tempo? Deve ter sido maravilhoso. Mas depois do erro, aquilo lá já não tinha mais efeito. Já não tinha mais. O que adianta para nós estarmos diante do nosso Deus, do nosso Criador, do nosso Senhor, e não entendermos que de fato o poder não está em vivermos experiência, mas sim na constância que nós temos com Ele? Não é importante só que a gente chegue aqui e adore Ele, não é importante só que a gente venha cá e engrandeça Ele, tenha experiências por dias, por momentos. E o vale, de fato, na nossa jornada com Cristo é permanecermos com Ele. O poder da constância torna o que de fato é importante, valioso e grandioso, algo que a gente precisa apreciar. Porque se nós valorizamos um momento, vivemos um dia, tivemos uma experiência, mergulhamos, oramos, jejuamos e não valorizamos aquilo ali,
nós podemos cair no erro de não dar o devido peso àquilo ali e vivermos coisas mais profundas. Quando Satanás, a gente observa esse ponto que houve uma guerra no céu, Satanás ele tinha tudo para não estar nessa condição. Mas por ele não valorizar o que ele tinha e ser constante na posição que ele recebeu, por algum momento ele deixou de receber aquilo que ele tinha direito. Por algum momento ele se colocou numa posição que era acima daquilo que ele podia suportar. A gente olha para Satanás e a gente pensa, pô, se eu fosse eu não faria com ele. Mas quando nós deixamos de orar de forma constante, também nós nos colocamos na posição de desvalorizar o que nós temos. Porque nós pensamos ter mais poder do que de fato temos. E por negligenciarmos aquilo que é de fato importante, quando vier uma batalha amanhã, nós iremos perder como Satanás perdeu sobre mim. Quando a gente deixa de ler a Bíblia de forma constante, nós deixamos de valorizar o acesso que nós temos. E, inevitavelmente, quando nós nos depararmos com uma guerra espiritual, nós não teremos subsídio para poder lutar de forma apropriada. Quando Satanás ele se apresenta a Jesus no meio de um deserto, Jesus ele não fala, agora eu estou cheio de unção. Jesus ele pega a arma que ele tem e a palavra, e assim também diz a palavra. O que nos mantém de pé é a nossa constância em buscar o Senhor e se aprofundar na presença dele. Por quê? Porque quando chegar a guerra, nós estaremos com condições de estarmos aptos a vencermos ela. Isso porque nós valorizamos a constância. É a constância que nos dá subterfúgios e condições de continuarmos de pé. Qual é a loucura que nós estamos vivendo? É que na nossa geração, com maior acesso à informação, os cristãos estão deixando de ser constantes. E cabe a nós entendermos o poder da constância para não deixarmos que o mal desse século alcance-nos. Nós precisamos valorizar o que nós temos, com grande alegria. Se nós temos a oportunidade de estarmos na casa do Senhor, isso é um privilégio que Davi, lá atrás, já milhares de anos atrás, já entendia isso. O salmista disse a Levita quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ele já tinha entendido isso e percebeu que era importante estar na casa. Era importante estar em um ambiente de adoração diferente. Estar num ambiente onde o Senhor está é o que nos condiciona a termos acesso àquilo que só Ele pode nos dar nesse tempo. Existiam vários locais para as pessoas buscarem a presença do Senhor e o milagre que Ele poderia promover. Só que aonde Jesus passava era diferente. As pessoas poderiam entrar no templo, como a gente vê quando Pedro e João, se eu não me engano, estão acessando o templo, e existe lá um pedinte pedindo uma esmola, e ele fala, não, que eu não tenho grana, mas o que eu tenho eu estou. O templo, ele era normal até alguém que tinha constância em conhecer Jesus se apresentar para aquele pedinte. Quando alguém que tinha constância em conhecer a Jesus se apresentou para ele, tudo que ele pedia já não tinha mais efeito, porque alguém que tinha constância em conhecer Jesus disse, eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te entrego. O ambiente onde você está, seja um ambiente de trabalho, seja um ambiente de estudo, seja a sua família, seja a sua vizinhança, é um ambiente normal, até ele se encontrar com você. Porque alguém que tem constância em buscar Jesus sempre apresenta algo diferente. No ambiente ele pode ser o mesmo, mas alguém que conhece Jesus e tem constância é totalmente diferente. Satanás ele está se apresentando, que nós conhecemos, e quando ele chega no Éden, o Éden ele permanece sendo o mesmo. É o jardim que Deus tinha feito para os seus filhos estarem. O ambiente não foi transformado por causa da presença de Satanás. O ambiente foi transformado e adulterado por conta de alguém que tinha intimidade com o seu Deus e não deu valor à constância que tinha. E quando Satanás se apresenta nesse ambiente, alguém que não valoriza o que tinha naquele momento, perde acesso ao que o Deus Todo-Poderoso tinha preparado. É alguém que está dentro do jardim, é alguém que está debaixo de uma palavra, é alguém que está debaixo de uma direção do Senhor, mas não valorizou o que tinha. Porque quando Satanás se apresenta e fala, é isso mesmo que ele falou,
A Eva não entendeu que o Deus Shaddai era suficiente para ela ter conhecimento. Adão não entendeu que uma ausência de posição não condicionava ele à condição de negligenciar o que ele tinha até então. Você foi chamado para viver em um ambiente diferente. Valorize aquilo que você tem. Seja constante naquilo que você tem. Quanto mais nós somos constantes, mais nós somos aptos a receber o que só Deus pode dar. Quando nós deixamos de ser constantes, nós acabamos não tendo condições de receber o que só o Senhor pode nos dar. Pastor, eu não entendo isso. Se você não é constante em buscar, Deus ele não vai te abençoar, porque você não vai ter condições de suportar o que Deus tem para você. Se você não for constante na oração, Deus ele não vai te colocar na frente de um gigante que vai mudar o seu patamar, porque quando o gigante se apresentar para você, você não tem armas suficientes para enfrentar esse gigante. Então você vai precisar passar mais tempo se preparando para conseguir receber o que Deus já tinha para você há muito tempo. É a constância em buscar o Senhor que nos dá força. Um dos versículos que eu mais amo na Bíblia que se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Não é por você ser frouxo, não é por você ter medo, não é por você querer fugir, não é por você chorar no dia da angústia, é por você não ter conseguido nutrir forças o suficiente para ampliar a sua energia e a sua capacidade de lutar. O dia da angústia traz para a gente uma necessidade de se posicionar. O dia da angústia traz para a gente uma necessidade de, apesar do nosso eu, dizer para a gente: não vai, não luta, abandona isso, se distancie, você não precisa. A nossa angústia, ela nos provoca um ambiente onde nós nos retraímos. A angústia ela pode provocar em nós um desejo profundo de literalmente chutar a bala. Você não precisa estar aqui, eu vou embora. A angústia pode gerar dentro de nós um desejo de mudar o ambiente, de amizade. A angústia pode gerar em nós um desejo de falar que Deus ele não está conosco. Então, se nós não aprendermos a enfrentar a angústia, dificilmente nós teremos força. Por isso, esse versículo ele é muito importante para mim, porque no dia da angústia, quando tudo está dizendo para não ir e para abandonarmos, nós precisamos aprender a nos posicionar. É como diziam os antigos: se você começou a ser provado, se um dia ruim, se Satanás se levantou para você, esse dia você precisa colocar melhor roupa, o seu melhor perfume, e chegar mais cedo do que você está acostumado a chegar, adorar com mais intensidade do que você está acostumado a adorar, se entregar com mais intensidade. Por quê? Porque se Satanás está tentando minar a sua força, é um momento de você extrair força do Senhor e começar a adorar Ele. Por quê? Porque nesse momento você vai se fortalecer para receber o que Deus tem para você. Eu não vou dizer que Satanás ele vai se impactar com a tua postura, que você vai fazer algo para afrontar Satanás, que você vai adorar para que Satanás te escute. Eu não vou falar isso porque Satanás canta um pouco em fora dele. Mas as lutas servem para que a gente possa ampliar as nossas forças. Se você só caminha, se você precisar correr 1 quilômetro, você vai sentir o impacto disso aí. Você não tem correr. Se você nunca fez uma elevação de força numa academia ou num exercício qualquer, se você for pegar na sua pegada, você vai sentir isso. Nunca pegou o teu estilo. Se você for provado a pegar 50 quilos de um saco de cimento, você vai sentir isso. Nunca precisou carregar ninguém. Se você precisar carregar alguém nas costas para essa pessoa chegar no hospital, você vai sofrer isso. Nunca subiu um morro. Se você for subir um monte, você vai sentir isso. Mas se você tem o costume de praticar e ampliar a sua força, talvez seja tudo que não tenha feito nunca. Se você está acostumado a correr, se você precisar correr um quilômetro, ainda que você sinta, vai ser tranquilo. Quem está acostumado a buscar o Senhor no dia bom ou no dia ruim, não deixe de buscá-lo quando as coisas se tornam difíceis. Não deixe de buscá-lo
Quando a doença chega, não deixa de buscá-lo. Quando a falta de recursos se apresenta, quando o medo chega, quando não há resposta para algumas perguntas que são feitas. Mas alguém que não está acostumado a buscar o Senhor, quando chega a enfermidade, pode ter medo de continuar buscando. Alguém que não está acostumado a orar todos os dias, todo dia ruim, pode não ter desejo de orar. Alguém que não está habituado a ler todos os dias, quando o dia se torna pegado, quando existe uma sobrecarga de demandas para você, você pode ser provado a não buscar o Senhor. Qual é o problema disso? Que a falta de constância acaba te habituando a ser alguém que não busca. E você passa a ter constância e não buscar. A falta de constância começa a te habituar a ser alguém que não ora. E você passa a ser constante em não orar. A falta de constância te condiciona a ser uma pessoa que não adora no dia mal. E você passa a ser alguém que não adora. O poder da constância está: ou você vai ser constante em adorar, ou você vai ser constante em não adorar. Inegavelmente você vai ser constante não. Então, Satanás, ele não deu valor ao que ele tinha. Será que nós estamos dando valor? Será que você de fato está pronto para cumprir? Se posicionar como Deus quer e você avançar para receber aquilo que Deus tem preparado para ti? É fácil chegar para você e dizer que há promessas de Deus para a sua vida. A questão é: você está sendo constante o suficiente para receber as promessas que Deus tem para você? Porque ser constante é o que te dá a capacidade de receber o que só o Senhor tem para você. Então, nós precisamos aprender a ser constante. A constância é alguém que não viu, mas acredita e por acreditar permanece buscando. A constância é alguém que não sente, mas sabe a quem está adorando e ainda que não sentindo algo, permanece adorando. A constância é alguém que, ainda que não consiga enxergar o tempo de alegria, amanhece dizendo: que alegria eu tenho em Jesus por estar acordando neste dia, e eu sei que Ele vai à minha frente. A constância gera em nós um coração que não precisa sentir, a constância gera em nós um coração que não precisa ver algo surgindo do lado de fora, a constância gera em nós um sentimento e a certeza de que Jesus há de fazer em nosso meio, ainda que nós não estejamos vendo. A constância gera em nós a capacidade de buscar. O poder da constância é perceptível na qualidade do cristão que nós somos. Vou deixar esse bate-papo. O poder da constância é perceptível na qualidade do cristão que nós somos. Pega alguém que é cristão com qualidade, que tem uma vida de oração, que tem uma vida de busca, que lê a palavra, que não se move por aquilo que sente, por aquilo que é revelado, ou pela alegria emocional que ela tem. O cristão entendeu que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, e não precisa de outra coisa para isso. Só isso lhe é suficiente. Eu digo só isso, não reduzindo o impacto e a importância, mas só para você entender que isso é o suficiente. O cristão que entendeu que Jesus Cristo é tudo que precisa, não abandona Jesus por não receber algo que deseja. O cristão que entendeu que Jesus é o único ser que o abraçará e vai livrá-lo da morte, ele não abandona Jesus por não ter alcançado o milagre que buscava. Ele não abandona Jesus por não ter visto a transformação que ele tentou dar. Ele não abandona Jesus por uma palavra mais pesada que ele recebeu. Ele não abandona Jesus por não ter sido aceito da maneira como ele pensava ter ser aceito. Ele não abandona Jesus por algo que aconteceu do lado de fora, porque dentro dele ele só tem que conhecer. O poder da constância é alguém que conhece Jesus, ainda que o seu lado externo seja de muita turbulência.
no meio da tempestade, tudo acontecendo, o barco quase naufragando, os discípulos vão em direção a Jesus e perguntam: não te importas que estejamos passando aqui por essa tempestade, a gente vai morrer? O que os discípulos estão dizendo para a gente? A tempestade de fora me faz acioná-lo e não abandonar o barco. A constância está nisso, em saber quem eu estou buscando, e eu posso ir em direção a Ele no meio da tempestade, mas eu não vou pular do barco. A constância me faz olhar para Ele quando eu já não posso mais fazer algo, mas enquanto eu posso fazer algo, eu faço aquilo que eu posso. Isso é a resposta da constância. Se você está vendo algo no reino, que você pode fazer algo, você não precisa mais acioná-lo, porque Deus ele já te deu autoridade para você fazer aquilo que Ele te capacitou para fazer. Então, se você vê algo dentro do reino que você pode fazer, você se move para fazer, e você não mais busca nele, dizendo: agora eu preciso ver o Senhor operar aqui lá. Não existe mais os discípulos vendo alguém enfermo e eles vão dizer assim: não, vamos orar. Vamos fazer uma campanha aqui de 7 semanas, 8 vezes a gente vai ao templo de Jerusalém para curar essa pessoa. A gente não vê isso. Os discípulos veem alguém com uma necessidade, com uma enfermidade, depois que Jesus é assunto aos céus, eles impõem as mãos e a pessoa é curada. Paulo, Pedro, quando vai falar sobre a igreja, ele vai dizer aos presbíteros: quando vocês virem alguém enfermo, imponham as mãos sobre eles. Busquem os presbíteros. Ele está dizendo que existem pessoas com autoridade também de você, capacitado por Deus, enviado por Jesus para transformar o ambiente. Isso é resultado de constância. Deixa eu te contar uma realidade. Deus ele já te deu autoridade para você mudar o que você está vivendo. Deus ele já te deu autoridade para você mudar o que você está vivendo. O que nós precisamos, o que você precisa aprender a ser constante. Constante na oração, constante na leitura, constante em aplicar a fé que você tem. Ainda que alguém não faça, nós precisamos ser constantes. Porque a palavra nos diz que aqueles que perseverarem até o fim, estes alcançarão a vida eterna. Satanás, ele não foi constante naquilo que ele tinha que ser. Ele não foi chamado para estar acima do nível que ele tinha que estar. Ele não conseguiu obedecer o propósito a qual ele nasceu. Por não ser constante, ele se empenha para que também não sejamos. Porque ele negligenciou a responsabilidade e o propósito que ele tinha. Ele não pode nos impedir. Não pode. Mas ele pode te movimentar para você, não valorizando o que você tem, e deixar de ser constante. Quando Satanás ele tenta Jó, ele não para Jó. Não Jó. Mas ele movimenta tudo que ele pode do lado de fora para que Jó deixasse de ser constante naquilo que ele tinha que ser. Qual é o costume de Jó? Adorar a Deus, mesmo sem conhecê-lo. Engrandecer a Deus, mesmo sem saber quem ele era. Jó, ele se entregou com Deus que ele não conhecia. E quando tudo dizia para ele abandonar esse Deus, ele se manteve de pé, adorando a Deus. E em nenhum momento Jó blasfemou contra o Senhor. Jó, ele foi constante em se manter adorando a Deus. Sabe qual é o resultado de alguém que se mantém sendo constante, entregando o seu melhor para Deus? É que no final Deus ele abençoa de forma abundante. A sua constância vai fazer com que a boa mão do Senhor venha sobre você. E ainda que você não esteja vendo, você há de ver o milagre que Ele pode operar em você. A constância traz para a gente a resposta que só Deus pode dar. Tem transformação que a constância vai trazer para você.
Tem dons que só a constância vai trazer para você. Não adianta orar por um dia, Deus, eu quero ser cheio, no outro não orar. Não adianta buscar por um dia e no outro não orar mais, não buscar mais e dizer, Deus, eu quero viver algo novo. Vai contar isso o dia todo. Como diz o pastor Paulo Duarte, não dá para você viver algo novo sem que você faça uma coisa nova. Você precisa se aprofundar em Deus para você viver coisas novas. Quando Satanás ele faz isso, ele nos ensina, como a gente vê em Apocalipse 7, no versículo 9 ele diz, e um grande dragão foi lançado fora, aquela antiga serpente, chamada de diabo, e Satanás, que engana todo mundo, ele foi lançado à terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Imagine você estar numa região celestial, em que você pode acessar ao Deus Todo-Poderoso, no ápice da sua glória, e você, por não dar valor à constância daquilo que foi confiado em suas mãos, você ser lançado fora. Você ter acesso ao teu Criador, ser bem recebido por Ele, e por você não ser constante, não dar valor a isso, você não poder acessá-lo da mesma forma. Todas as vezes que você não tem cuidado, você pode perder todo esse curso. O segredo da constância está que você precisa cuidar de você. E cuidar vai ser você precisa ser proativo em valorizar o que Deus colocou em suas mãos. Ainda que existam pessoas do lado de fora te impulsionando, se você não valorizar, esse impulsionamento ele vai acabar no seu momento. Se você não se nutriu e se doutrinou a dar valor ao que você tem, você vai ver. Até hoje, Satanás ele acessa o seu pai, o seu Deus. Só que não da mesma maneira. Qual é a prova disso, pastor? Próprio Jó. Jó vai relatar que quando os filhos de Deus, os anjos se apresentaram a Deus, Satanás estava lá, sem falar nada, sem poder acessar. Ele primeiro era acionado para depois ele falar. Quando nós não valorizamos o que nós temos, não entendemos e não damos valor a ser constante com ele, você vai perder o que há de maior valor. Pensa você em acordar mal um dia, ou os seus livros de chão fala, Jesus, a tua palavra relata que no dia da minha angústia, no dia mal, eu falei ao Senhor e ele se inclinou para mim, ouviu a minha voz. A tua palavra diz que os seus ouvidos não estão tampados e que a tua mão ela não está retida. Então, Pai, a tua palavra diz que o Senhor pode transformar a minha história. Eu estou aqui para buscar de ti, porque a tua palavra diz que o teu fardo é leve. E sair de uma oração com um ambiente, um olhar totalmente diferente. Alguém que tem acesso ao Deus Todo-Poderoso e por dar valor a isso consegue lutar de uma forma que ninguém consegue. Para isso você vai precisar valorizar o que você tem. Tanta gente queria estar no culto hoje, não pode. Tanta gente que queria estar buscando ao Senhor, mas por alguma razão se distanciou. E nesse momento pode estar indo a obra falando que eu queria só mais uma oportunidade na acordar. Quanta gente que eu conheço que já esteve na presença do Senhor, que já orou, que já se entregou, e quando eu vou conversar e falar, pastor, eu queria muito, mas eu não consigo estar mais na presença. Como eu choro, mas eu não encontro forças para voltar a estar na presença. A gente olha, vê esse momento como se fosse mais um culto. Mas eu tenho algo para te falar, tem muita gente que queria dar a oportunidade que você tem e não consegue. Porque em algum momento desvalorizou o poder da constância. Para de orar por uma semana, você vai ver como é difícil voltar a orar. Para de jejuar por uma semana, e você vai ver como é difícil você voltar a jejuar. Para
Pare de ler, e você vai ver que com o tempo você vai ser constante em não ler. A constância, ela requer cuidado. Valorize a constância. Valorize estar na presença do Senhor e poder adorar Ele. Porque se algum dia você não puder estar, você vai se alegrar por ter vivido e aproveitado cada oportunidade que você tem. A gente olha para a palavra e a gente pensa que estamos num patamar, numa posição que nós não erraríamos, nós não erraremos. E a palavra do Senhor diz para a gente que aquele que está de pé, cuide para que não caia. A nossa diferença para Satanás é que nós temos a possibilidade em Cristo de sermos perdoados após o erro. Para ele já não há mais esperança. Mas isso não quer dizer que se você negligenciar o que você tem, você não pode parar no mesmo lugar que ele. Porque o inferno não foi preparado para nós. Mas se nós não valorizarmos a presença do Senhor, inevitavelmente chegaremos lá. Olha que loucura. Fomos criados para estar junto com o nosso Deus, mas por não valorizarmos a constância de estar com Ele, não conseguiremos permanecer por Ele na eternidade. A eternidade requer de nós constância. E aí eu vou refrisar para você. Aqueles que se manterem firmes e constantes no Senhor receberão a vida eterna. Se você não valoriza o que você tem, não adianta. Quando o Senhor vai falar em Apocalipse 3 sobre a igreja, e ele vai dizer: e ao anjo da igreja de Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Eu conheço as tuas obras, que tens o nome de que vives e estás morto. Ser vigilante, fortalece as coisas que permanecem, que estão prontas para morrer, porque eu não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, portanto, do que tu tens recebido e ouvido, e guarda, arrepende-te, pois se tu não vigiares, eu virei a ti como um ladrão, e tu não saberás o que ora eu virei sobre ti. Tem uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo em branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de meus anjos. Sabe qual é a loucura? Esse é o poder da constância. Deus, quando fala para a igreja de Sardes, ele não diz: eu conheço as suas obras, está tudo bem, o que você fez lá atrás, está tudo certo, eu vou te resgatar da mesma forma. Deus está dando testemunho: eu conheço as suas obras. No versículo 4 do capítulo 3, ele diz: tem uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes. Esses andarão comigo. Vou repetir para você, porque eu não sei você, mas eu tenho temor quando eu ouço isso. Tem uns poucos nomes em Sardes que não contaminaram as suas vestes, e eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas eu confessarei seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. Deus ele não está falando naquele que lutar. Deus ele não está falando naquele que tentou por uma vez. Deus ele não está falando naquele que me buscou um dia. Ele está dizendo: aquele que vencer.
Não existe empate no reino. Não dá para a gente dizer, mas Deus é amor. Deus, Ele é amor, mas Ele está dizendo na palavra dele: aquele que vencer será vestido de vestes brancas. É preciso constância. Se você não aprender a ser constante em buscar o Senhor, você pode se tornar alguém que perdeu. E eu glorifico ao Senhor porque não há aqui no Emmanuel alguém que perdeu. Essa palavra é só para a gente ficar vigilante. Porque você está dando valor à presença do Senhor. Porque você está dando valor à oportunidade que você tem de colocar o joelho no chão e orar. Você está dando valor à oportunidade que você tem de pegar a tua Bíblia e ler por pelo menos 5 minutos. Você está dando valor à oportunidade que você tem de colocar o teu celular talvez no YouTube, pegar uma canção e adorar o Senhor com tudo que você tem. Eu acredito que você está dando valor à oportunidade que você tem de falar para alguém que está ao teu redor, dizendo: um dia Jesus me encontrou e mudou a minha história, e declarar para essas pessoas o que Jesus tem feito para você. Por quê? Porque se você está dando valor ao que você tem, eu me alegro, porque você será um dos poucos que não se contaminaram. Porque a alegria é ser um dos poucos que não se contaminaram. Porque Apocalipse diz: tem uns poucos nobres em Sardes que não se contaminaram. Eles andarão comigo de branco, pois eles são dignos. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas. O poder da constância está para alguém que lutou em permanecer com as suas vestes brancas. Nós precisamos ser esses tais que valorizaram a oportunidade que tem. E eu me alegro em você que valorizou a presença do Senhor. Nós estamos crescendo como igreja, como alguém que entende o propósito que nós temos, na nossa cultura, na nossa visão. Nós estamos avançando em Cristo. E sabe o que alguém que entendeu a missão de fato faz essa pessoa constante? E me alegra ter visto você ontem e ver você aqui novamente. Me alegra poder entender com você que o segredo da eternidade está em sermos constantes. Satanás ele não valorizou o que ele tinha. E por não valorizar, ele foi expulso. Todas as vezes que nós não valorizamos o que temos, perdemos. Michael Murdock ele diz que aquilo que não é celebrado se perde. Por isso que as pequenas coisas que eu tenho conquistado, eu tenho celebrado aqui. Cada dia avançado é um motivo para celebrar. Quando a gente tinha comprado os copinhos com água, eu celebrei porque era bobeira, não é não. Cada passo em frente é uma razão para celebrar. Quando de 0 cadeiras chegamos a 10 cadeiras, celebramos porque é um passo que nós damos. Cada irmão que chega é uma razão para celebrar. Cada conquista que Deus dá é uma razão para celebrar. O pastor Sr. Malafaia diz que não há vitória pequena. Não deixe alguém menosprezar as suas vitórias. Se você consegue acordar de manhã, isso é uma vitória. Se você consegue se comunicar nas mídias sociais ou falar para alguém que Jesus Cristo transformou a tua história, isso é uma vitória. Se você consegue uma promoção no seu trabalho, isso é uma vitória. Se você consegue um livramento no teu dia, isso é uma vitória. Se você consegue recursos para se manter, se tem alimento na tua casa, se as contas estão em dia, isso é uma vitória. Comece a agradecer a Deus por cada vitória que você tem. Se você consegue terminar o seu estudo, avançar na graduação, fazer uma pós-graduação, isso é uma vitória. Se você está construindo a sua residência, isso é uma vitória. Não há vitórias pequenas. Se você faz uma viagem, por menor a distância que for, isso é uma vitória. Valorize os pequenos passos. Porque Provérbios, se não me engano, diz para não menosprezar os pequenos começos.
não menosprezar os pequenos começos. Nada começa grande. Certa vez, conversando com o evangelista Gabriel, que está em São Paulo hoje, ele falou assim: cara, nunca tinha ouvido isso. E foi uma conversa aleatória. Eu falei assim: cara, o que nasce grande é anomalia. Porque natural são as coisas iniciais pequenas. O nosso Deus, que ele é todo poderoso, poderia fazer tudo perfeito. Nem Adão ele fez grande. Então nós precisamos aprender a valorizarmos os pequenos começos. Valorize cada passo que você dá, cada coisa que você aprende de Deus, cada coisa que você aprende do Senhor. Valorize cada oportunidade que você tem de falar sobre Ele, porque todas as vezes que nós temos oportunidade de fazer algo, de declararmos como o Senhor é bom, é uma outra oportunidade que nós temos de sermos constantes com Ele. Então, o poder da constância está não em fazer esporadicamente, mas permanecer sendo essência. Porque alguém que consegue ser constante, inevitavelmente verá a mão do Senhor. Alguém que consegue ser constante, inevitavelmente verá o Senhor. Ser constante vai requerer que você suporte a aprovação para você viver o extraordinário. Pega a palavra do Senhor, irmão, e você não vai ver ninguém que vencer sem suportar o tempo da adversidade. O povo passou pelo deserto para chegar até a prometida. Jesus ele foi conduzido pelo Espírito Santo até o deserto, foi tentado por Satanás e passou pelo deserto. Paulo, ele vai ao deserto e depois de passar pelo deserto, ele começa de fato o seu ministério. A constância vai te provar para saber se você está apto para viver o extraordinário. A constância vai exigir que você força para fazer o que poucos estão dispostos a fazer. Aleluia, Jesus. Não é fácil buscar a Cristo com intensidade e constância. Existe um segredo da eternidade que eu tenho tentado aplicar pelo menos há um ano. E todas as vezes que eu olho para a palavra, esse conceito ele está aplicado em tudo que Deus fez. Você, quebrando o princípio da constância, não vai alcançar o que só Deus pode fazer em você. Qual é o segredo? Existe uma necessidade de sermos constantes, consistentes e competentes para vivermos o extraordinário. A palavra do Senhor diz que aquele que for diligente na obra, ele certamente será posto diante deles. E ser diligente na obra, em algo que você tem para fazer, requer de você constância, consistência e competência. O que é constância, consistência e competência? Você fazer de maneira firme, todas as vezes, com a mesma qualidade e o mesmo nível de excelência. Pastor, vou fazer isso sempre? Não sério. Tem dias que você não vai conseguir. Para esses dias, a constância. Nem todo dia você vai ser consistente. Você precisa ser constante. Nem todo dia você vai ser competente. Nem todo dia você acerta tudo. Mas se você for constante e consistente na tentativa, inevitavelmente você vai aprender a ser também competente. Mas dificilmente você verá alguém que é competente no seu trabalho, faz aquilo com excelência, sem que antes ele tenha aprendido a ser constante. Porque foi a constância que gerou nele consistência. E é a constância e consistência que gera nele competência. Pega um excelente pedreiro, você vai ver que no início ele errou absolutamente. Mas por tanto tentar todo dia, se tornou bom. Pega uma cozinheira,
Portanto, no início você não pegou arroz, pegou feijão, botou sal no café. Mas, portanto, fazer se tornou competente. Pega um bom motorista. Aleluia! Já falou um pouquinho, glória a Deus. Pega um bom motorista como eu. Tem gente que não aprende a dirigir, tem medo, mas sabe. Vai fazer baliza? A pessoa tem medo, mas ninguém sabe o caminho, porque tentar se tornou. Existe um pastor chamado Tiago Brasileiro. Eu estava ouvindo ele um dia, ele falou, cara, a correria, a viagem, eu não consegui preparar. Mas ele falou de uma maneira concisa. E ele falou assim, eu não fiz isso por ser dom apenas. Eu fiz porque eu estou fazendo isso há muito tempo. Então, inevitavelmente, eu tenho capacidade, dom, Deus me deu, mas também eu tenho constância e consistência para ser bom naquilo que eu. Mas dificilmente, irmão, você vai ver alguém que não foi constante sendo competente todos os dias. A pessoa pode ter sorte um dia, ter muito bem algo que colocou na mão dela. No mundo falam isso que é sorte de principiante. Primeira vez que o jovem consegue acertar. Mas ser competente todos os dias, isso é para alguém que aprendeu a ser constante. Pastor, o que isso quer dizer? Se você não aprender a ser constante como cristão, você não vai ser competente. Qual é a competência do cristão? É manifestar quem Jesus Cristo é. É apresentar o reino de Deus de uma forma que mais ninguém consegue. Eu não consigo falar com todos, por isso pouco. Eu não conseguirei cuidar de todos, por isso pouco. Eu não conseguirei ficar tomando café com todos, por isso pouco. Quando tentaram fazer isso com os apóstolos, a primeira coisa que falaram foi: não, isso não é bom, não. Levantem entre vós diáconos, para que tenhamos condições de anunciar o Evangelho. Aleluia! O povo ele serve para isso. Para aprendermos a sermos competentes, cuidarmos uns dos outros e anunciarmos Jesus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É na competência que está moldarmos o nosso caráter para não errarmos, para nos mantermos limpos diante do Senhor. Só uma igreja que é constante na oração, que é constante na busca, que é constante no congregar, que é constante no evangelizar, que é constante no cuidar dos outros, que é constante em não fazer fofoca, que é constante em curar alguém, que é constante em visitar alguém, que é constante em adorar Jesus, consegue de fato ser competente. Glória! Nós estamos caminhando para isso. Aleluia! Valorize o que você tem em mão. Porque quem negligencia a constância pode perder acesso ao Senhor. Sabe qual é a minha maior medo? Eu já falei isso aqui algumas vezes pregando. É no grande dia se apresentar e falar: Jesus, eu fiz tanta coisa boa em teu nome. Ele fala: papai, Deus me por teu nome, você disse. Não, mas eu preguei, curei, expulsei. Não, destruiu. Você é papai. Você quer ficar a vida toda falando de Jesus, e no dia que você vai receber a tua herança, quando que era prometida, ele falava: não tem nada que não tem nome, não. Porque, como diz Apocalipse 3, eu listei o seu nome. Nós precisamos lembrar qual a razão de estar dele. Ele é maravilhoso, mas não é para receber dos altos. Porque ele é maravilhoso, mas não é para você sentir algo. Porque ele é muito bom. Não há lugar melhor para estar na presença de Jesus. Mas o culto ele serve para adorarmos a Ele. Sermos direcionados por Ele, para no grande dia estarmos juntos dele. Glória a Jesus. Sermos constantes. O poder da constância é que vai abrir portas que mais ninguém possa. A constância gera em você poder para fazer o que ninguém pode. Pastor, qual é a prova disso?
quando o povo do Senhor estava caminhando em direção àquela prometida Canaã, o povo não tinha constância em saber quem Deus era. Não tinha constância em falar com Adonai, mas Moisés tinha. E quando Moisés se aproxima para falar com Deus, ele fala, porque tomas a mim, toca na água. A constância vai gerar poder em você, para você não precisar pedir, porque Deus, Ele já te conhece, já te viu, Ele está dizendo, você só precisa avançar, porque eu estou contigo. A constância gera em você poder para receber o que Deus Ele quer te dar. A constância faz com que você saiba quem Ele é. É alguém que está dizendo, eu sei em quem eu tenho crido, e é por certo que no fim ele há de se levantar em meu favor. A constância, valoriza a constância. Não estou vendo nada, pastor, mantenha-se buscando ao Senhor. Não estou sentindo nada, permaneça orando, permaneça louvando, permaneça engrandecendo. Vai começar uma música que eu não conheço, adore Ele, fazendo o que? Dizendo que Ele é lindo, que Ele é maravilhoso, que você não vive sem Ele. Comece a aprender a adorar, porque alguém que adora Ele, inevitavelmente verá Ele fazer algo novo. Glória a Deus. A promessa dos discípulos, quando Jesus é levado ao céu, é permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Olha para a palavra, você sempre vai ver o poder da constância lá. Jesus ele não falou, fique em Jerusalém por 2 dias. Depois de 2 dias você verá alguma coisa acontecer. A palavra do Senhor para os discípulos foi permanecer em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Tem gente que ora por 2 dias, não vê o milagre, deixa de orar. Tem gente que busca a cura por 2 dias, não vê a cura chegar, fala que Deus não vai curar. Tem gente que lê a palavra por 2 dias, não vê Deus falando com ele, deixa de ler a palavra, pensa que a palavra é complicada demais. Tem gente que se entrega por 1 década, 2 anos, 50 anos, mas não vê Deus transformar algo que ele queria e abandona o propósito. A constância vai envolver você numa posição que as pessoas vão olhar para você e falar, não estou vendo nada acontecer na vida dele, mas você aprendeu a ser constante e está buscando todos os dias. E nas regiões celestiais, assim como aconteceu com Daniel, eu já vejo algo extraordinário acontecendo. É Deus operando na vida de você. Não pode fazer. Alguém que aprendeu a ser constante, verá Deus mover. Mas nas regiões celestiais já começaram a acontecer muito. Aleluia! Tem coisa que aqui você ainda não conseguiu perceber, acontecer, mas a sua constância está movendo os céus em direção ao teu favor. E a palavra do Senhor para mim e para você há de chegar no tempo certo, aquilo que só eu posso fazer. A constância move as regiões celestiais. Glória a Deus! A constância move as regiões celestiais com aquilo que Deus pode fazer. Ser firme e constante. Quer ver algo novo acontecer na tua vida? Começa a ser constante na sua busca, na sua entrega. Comece a ser constante, porque a realidade para a nossa geração é: este amor de muitos se esfriará por causa da iniquidade. Nós precisamos aprender a ser constantes, para que a iniquidade do outro não gere em nós frieza espiritual. Nós precisamos aprender a ser constantes. Constantes não só em buscar, não só em adorar, mas constantes também em olhar para alguém que está do teu lado, mandar uma mensagem e falar: senti uma falta hoje, não falta não. Porque eu imagino que você gosta quando alguém de fato se importa com você. Então seja você alguém que entendeu a proposta do Evangelho e é proativo em ser constante em buscar. A transformação não acontece por um movimento, a transformação acontece por alguém que se mantém sólido buscando ao Senhor. Não menospreze nessa semana o poder da constância. Defina um tempo para você orar e ore todo dia naquele lugar.
Pastor, não tem muito tempo. Escolheu um horário. Você dormir bastante, ainda vão sobrar comigo 16 horas. Se você trabalha 10 horas no dia, ainda te sobrarão 6 horas. Será mesmo que nós não temos condições de gastar 10 minutos aí? Legal. Glória a Deus. Dedique tempo em ser constante. Porque eu sei que algo extraordinário do Senhor acontecerá na tua vida. Aleluia. Alguém que é constante na oração consegue mover regiões celestiais de uma forma que outras pessoas que não conhecem a Cristo conseguem. A palavra do Senhor para nós é ser firmes e constante. Se você pudesse falar de pé, vamos orar. Eu acredito que você vai aprender a ser constante no Senhor. E se você já é, você vai mergulhar mais profundo. Então, nesse momento, eu quero te mandar. Feche os olhos. Comece a declarar com Deus quanto você. Comece a declarar com Ele quanto você deseja a presença dele. Talvez você chegou aqui desanimado, sem força, sem entender o que está acontecendo aqui agora. Então essa é a oportunidade, o Espírito Santo está falando para você. Seja constante porque eu vou agir quando você não vê. Essa é a oportunidade de dizer, Deus, eu não estou vendo, eu não estou enxergando, mas eu permanecerei te adorando. Eu permanecerei te entregando o meu melhor. Eu permanecerei dizendo que o Senhor ouvirá de mim a oração todos os dias da minha história, todos os dias da minha vida. Oh, aleluia. Comece a declarar para Ele o que você. Esse é o seu tempo. Tua presença. Tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Declare isso para Ele. Tua presença.
Sua presença dele pode trazer paz a todos. Sua presença dele pode curar enfermidades para muitos médicos não conseguiram. Só a presença dele pode fazer com que essa presença parada de então, o dia nada, o dia bom, treino a verdade, a presença dele é tudo que você precisa. A presença dele é toda a porque ele faz caminho no meio do deserto. Mas ontem eu conversei com o João Jorge, eu queria se podia apresentar. Eu queria apresentar nessa noite, chamar o João novo aqui. O João Jorge é nossa filha, somos seguidos a nós, somos irmãos. Nós iremos falar comigo. Vamos estar na frente do povo. Nós queremos orar, agradecer a Deus pela vida deles, nos abençoar, Jesus. Senhor Deus Pai, te agradeço, ó Pai, pela vida do seu Jorge, Deus, nossas filhas, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu só opero, ó Pai, na vida deles firmemente, Deus. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, essa igreja, ó Pai, recebe seus filhos, seus de braços abertos, Deus. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, que nós possamos, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, estar mais perto, mais firme, Senhor deles, Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, Senhor, no momento que eles entraram por essas portas, Senhor, seus Espírito Santo possa estar com eles, Deus. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, que tudo aquilo, Pai, que o Senhor tem prometido para a vida deles, Senhor, seja cumprido em nome de Jesus, Senhor. E toda a seta do inimigo, ó Pai, seja jogada por terra, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, que tudo, ó Pai, tudo, Senhor, que o inimigo planejou para a vida deles seja desfeito, ó Pai, pelo nome de Jesus, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, em nome de Jesus, Senhor, a partir, Senhor, de agora, Senhor, eles têm, Senhor, uma casa, Senhor, para chamar de lar, Deus. Em nome de Jesus, ó Pai, eu agradeço pela vida dos dois, Senhor. Em nome de Jesus, amém, aleluia, graças a Deus. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Vamos orar. Terça-feira, nós temos de ser no dia do lá, às 20 horas, na rua Silva aqui, bem estabelecido, na casa do Deus,
para poder celebrar o Senhor no dia de hoje. Quinta-feira nós temos Apple Training. Esse é o nosso momento de estudo. Nós estaremos aqui para estudar sobre os evangelhos. E nós também estamos estudando a CR. A CR é um estudo obrigatório para todos os membros. Para você conhecer de onde veio a origem, qual é a nossa visão, para onde nós estamos indo. Tem um tempo de café, de reunião, vem para cá. Te aguarda aqui. Vem, esteja assim de mão. Deus nos ensina a ser cristãos, para que possamos ser alvos da tua palavra. Nessa semana, nos abençoe, derrame sobre nós a autoridade em nome de Jesus. Derrame sobre nós, Deus, a autoridade para anunciar o teu nome e sermos um canal de Deus. Temos um coração preocupado, não só conosco, mas com os nossos irmãos ao nosso lado. E como um corpo, possamos servir uns aos outros. E sejamos unidos com a tua palavra. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande e eterno amor de Deus nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre ti, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu local de trabalho, sobre o seu local de estudo, que aonde quer que você esteja, que a graça do Senhor te fortaleça, te dê para você ultrapassar toda a resistência de Satanás, e que qualquer pessoa que tenha tomado contigo possa conceber a toda a vontade do Senhor, e a graça de Jesus Cristo está sobre ti.